Vamos então continuar a estudar o valor justo, trabalhando agora o preço. Como é que eu vou definir esse preço? Vamos ver algumas observações. Olha aqui. O preço no mercado principal... Deixa eu ver. O preço no mercado principal mais vantajoso, utilizado para mensurar o valor justo, do ativo ou passivo, não deve ser ajustado para refletir custos de transação. Ou seja, esse preço que nós vamos utilizar para o valor justo, que é uma forma de mensurar, ele não deve ser ajustado para refletir os custos de transação. Os custos de transação devem ser contabilizados de acordo com outros pronunciamentos. Eu tenho lá o CPC 08, que fala como os custos de transação eles devem ser reconhecidos, geralmente apropriar, e depois vão ser lançados no resultado em contrapartida a uma conta de despesa. Os custos de transação não são a característica de um ativo ou passivo. Em vez disso, são específicos de uma transação e podem diferir dependendo de como a entidade realizar a transação para o ativo ou passivo. Dependendo de como for a operação, esses custos de transação eles podem ter mudanças. Os custos de transação não incluem custos de transporte. Olha aí, os custos de transação, eles não incluem os custos de transporte. Se a localização for uma característica do ativo, como pode ser o caso para, por exemplo, uma commodity, o preço no mercado principal mais vantajoso deve ser ajustado para refletir os custos. Vejam que a localização influencia, a gente até falou isso. Se houver que serem incorridos para transportar o ativo de seu local atual para esse mercado. Então, esse custo de transação, ele não é ajustado para a definição do valor justo. Agora, os custos de transporte não, eu vou ajustar. E custo de transação e custo de transporte são itens diferentes. Uma coisa é o custo de transporte, onde a empresa tem um gasto para colocar aquele bem em condições, né, de uso pela empresa ou de venda. Já no caso do custo de transação, são gastos que a empresa tem para concretizar uma determinada operação. Esquematização sobre valor justo, que é muito importante. Olha, o preço no mercado principal mais vantajoso, pessoal, eu vou levar em consideração que ele deve ser ajustado para refletir os custos, se houver, que seriam incorridos para transportar o ativo de seu local atual para esse mercado. Ou seja, aqui eu tenho os custos de transporte. Tá bom? Os custos de transporte. Beleza. E ele não deve ser ajustado para refletir os custos de transação. Tá? Lembra, ele não deve ser ajustado, conforme diz aqui, ó, para refletir os custos de transação. Então, o preço no mercado principal mais vantajoso ligado ao valor justo não deduz os custos de transação. Nós vamos fazer um exemplo, isso daqui fica interessante, tá certo? Porque acaba que muitos alunos confundem isso que a gente vai explicar agora. E já foi objeto de cobrança em provas. Foi objeto de cobrança em provas. Vejam, na verdade, o que eu tenho aqui, pessoal, é o seguinte. Para a determinação do valor justo, eu vou ter isso. Mas na hora de identificar quem é o mercado mais vantajoso, aí o cálculo vai ser diferente. Vamos ver. Eu vou explicar isso daqui bem detalhadamente. Olha lá. Felipe, a entidade vendeu determinado produto nos mercados ativos de Rio de Janeiro e Teresina. Mas nenhum desses mercados é o principal da empresa. Na data da mensuração desse ativo, os valores relacionados às transações de venda eram os seguintes.
Teresina e Rio de Janeiro, eu tenho um preço de venda, custo de transação e custo de transporte. Nessa situação, o referido produto será avaliado a valor justo por qual valor? Então vejam, se eu não tenho um mercado principal, eu vou ter que achar o quê? O mercado mais vantajoso. Pronto, e a empresa teve gastos para isso. Então, na hora de encontrar o valor justo para identificar o mercado mais vantajoso, eu vou diminuir custos de transporte e custos de transação. Mas é só para identificar o mercado mais vantajoso. Não é ainda o valor justo desse ativo. Pronto, Felipe. Então, vamos lá. Olha. Eu vou pegar aqui e vou colocar Teresina. Então, em Teresina eu tenho o seguinte. Qual é o meu valor que eu tenho aqui? Aí, nesse caso, eu vou pegar tudo, ó. 40 menos 17 menos 6. 40 menos 17 menos 6. Isso vai dar quanto, Felipe? 23 menos 6 vai dar 17. Então, esse é o valor para identificar o mercado mais vantajoso. Agora eu vou ter que encontrar o quê? Eu vou ter que encontrar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Bora lá. No Rio de Janeiro, qual é o valor? Vou pegar 35 menos 10 menos 9, porque são custos que ele teve. 35 menos 10 menos 9. Isso daqui vai dar 16. Ah, Felipe, qual é o mercado mais vantajoso? É aquele que dá o melhor resultado para a empresa. Então vai ser o de Teresina. Esse daqui é o mercado mais vantajoso para a empresa. E Felipe, então, eu já chego com minha resposta 17? Calma aí, neném. Cuidado. Por quê? O que é que nós vamos ter, pessoal? Eu vou diminuir os custos de transação e os custos de transporte para identificar o mercado mais vantajoso. Qual é o maior valor? Qual que gera maior valor? Agora, na hora de encontrar o valor justo, nós vimos que, para a definição do valor justo, a norma diz que eu vou o quê? Eu vou reduzir os custos de transporte, mas eu não vou reduzir os custos de transação. Então, diante disso, como é que fica? O valor justo do meu bem vai ser pegar 40 menos 6. 40 menos 6 vai dar 34. Esse é o valor justo. E o nosso gabarito é letra A, de aluno aprovado. Só e somente isso. Claro que confunde, porque eu tenho aí vários valores, mas eu tenho que lembrar dessas informações. Para você, pode ter certeza. Então, muito importante aqui o que nós acabamos de estudar. O que nós aí acabamos de estudar. Tranquilo? Pronto! Bom demais. Perfeito. Aí nós já temos esse valor total. Então, não esquece, só para a gente avisar, olha, na hora que ele te pediu o valor justo e eu não tenho o mercado principal, eu vou utilizar o mercado mais vantajoso. Se tiver mais um para analisar, você vai pegar o preço de venda e vai diminuir tanto os custos de transação quanto os custos de transporte. E aí o que tiver maior valor, aquele vai ser o mercado mais vantajoso. Aí a partir disso, eu encontro o valor justo para aquele produto em específico que ele tem aqui. Só que aí nessa hora, eu só pego o preço de venda menos os custos de transporte. Eu não deduzo os custos de transação. Então, com esse exemplo, a gente arremata bem tranquilo o nosso assunto. Ó, e a esquematização tá show de bola. Tá fechou, Felipe, show de bola. Só o midibuiado para você. Aí, meu amigo, errar uma questão dessa não é mais, né,
falta de aviso. Aqui está a cereja do bolo. Então, é isso que a gente tem. Vamos então continuando o nosso estudo. E ele fala agora do melhor uso possível para ativos não financeiros. Quem são os ativos não financeiros? São ativos que não representam nem caixa, nem valores a receber ou a pagar em caixa. No caso aqui, seriam ativos. Tranquilo. Então ele diz, olha, a mensuração do valor justo de um ativo não financeiro, ele leva em consideração a capacidade do participante do mercado de gerar benefícios econômicos, utilizando o seu ativo em seu melhor uso possível, ou vendendo a outro participante do mercado que utilizaria o seu ativo em seu melhor uso. Então, em relação ao ativo financeiro, a mensuração do valor justo ele leva em consideração a capacidade do participante de gerar benefícios econômicos utilizando esse ativo da melhor forma possível, gerando os melhores resultados, gerando aí os melhores desempenhos. Combinado? Então é isso que a gente tem. Melhor uso de um ativo não financeiro por participantes do mercado que maximizaria o valor do ativo ou o grupo de ativos e passivos, por exemplo, um negócio, dentre o qual o ativo seria utilizado. Então, o melhor uso é usar o ativo, né, por participantes do mercado que vão maximizar o valor desse ativo, melhorando esse montante do ativo. Pronto. É importante destacar que eu tenho também os passivos financeiros, tá? Os passivos financeiros. Nesse caso aqui, o passivo, ele, pessoal, não é analisado isoladamente, tá bom? Ele vai ser levado em conjunto. E aí, para a gente revisar sobre esse ponto 27 lá do CPC 46, eu tenho que a análise do ativo, tá certo? Ela é feita juntamente com o que, Felipe? Com ativos complementares ou grupo de ativos e eu vou ter, tá certo? Com os ativos, com ativos complementares ou grupo de ativos. Com os ativos, deixa eu botar aqui melhor. E com os passivos. Vou botar mais para cá para caber. E os passivos associados ou grupo de passivos. Ou grupo de passivos. Pronto. Tranquilo. Então, quando eu for ver o melhor uso para o meu ativo não financeiro, nesse nosso exemplo aqui, eu estou buscando, né, potencializar, maximizar o valor desse ativo. E aí, para eu poder maximizar, eu vou ter que utilizar o quê? Eu vou ter que utilizar aí o melhor uso. Lembrando
que nesse caso o passivo ele não é analisado isoladamente, tá? E a análise do ativo faz juntamente com o quê? Com outros ativos ou grupos de ativos que a empresa tem ligados àquela análise que ele está fazendo, ou então os passivos associados ao grupo de passivos. Tudo já feito de forma única em relação à minha mensuração a valor justo. Vamos então agora verificar o seguinte. Olha, o melhor uso de um ativo não financeiro leva em conta o uso do ativo que seja. E aí eu tenho algumas características para que ele seja, né, utilizado da melhor forma possível, conforme ele diz aí. Então, melhor uso possível de um ativo não financeiro. Fisicamente possível, ou seja, olha, ele leva em conta as características físicas do ativo que os participantes do mercado levarem em conta ao precificar o ativo. Por exemplo, a localização ou o tamanho de um imóvel. Eu estou levando em consideração, né, as suas características físicas em relação a esse bem. Qual o tamanho dele? Onde é que ele está localizado? Legalmente permitido. Leva em conta quaisquer restrições legais sobre o uso do ativo que os participantes do mercado levarem em conta ao precificá-lo. Por exemplo, as regras de zoneamento aplicáveis ao imóvel. Então, isso daí, eu posso ter uma restrição legal. Tem áreas em uma cidade que não podem ser construídos prédios, ou então não pode ser construídos comércios. Então, diante disso, na hora de eu avaliar o melhor uso possível para esse meu ativo não financeiro, eu tenho que levar em conta o que é fisicamente possível, as suas características físicas, mas também o que pode ser permitido pela norma legal. E por fim, se é financeiramente viável. Leva em conta se o uso do ativo que seja fisicamente possível e legalmente habilitado, permitido, gera receita ou fluxo de caixa adequados, levando em conta os custos para converter o ativo para esse uso. Para produzir o retorno do investimento que os participantes do mercado exigiriam do investimento nesse ativo colocado para esse uso, tá? Para esse uso. Então, na hora de eu maximizar esse resultado do meu ativo não financeiro, buscando o melhor uso possível, eu vou levar em consideração que esse ativo, ele está considerando as características físicas, ele é legalmente permitido e quais são, né, as viabilidades financeiras. Ele vai gerar o quê? Tá certo? Isso tudo é o que deve ser analisado. Então, muito importante esses 3 pontos aqui para o melhor uso de um ativo não financeiro. Pronto. Questão. Olha a questão, tá? Ele diz, o valor do ativo não financeiro pode variar conforme a utilização que a empresa faz dele, o que impossibilita a mensuração com base na valor justo. Pessoal, acabamos de ver. Um ativo não financeiro, ele pode sim ser avaliado a valor justo. Foi o que nós acabamos de estudar. Olha aí, um ativo não financeiro, ele pode sim ser avaliado a valor justo. Inclusive, eles levam em consideração a capacidade do participante do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor uso possível ou vendendo a participantes do mercado. Então, diante disso, tá? Não impossibilita, tá certo? Não impossibilita. Então, o item está errado. Questão bem tranquila. Aqui a gente colocou o item 27, ele tem por base aí esse item 27, combinado? Ou seja, ele pode sim ser mensurado ao valor justo de forma clara, de forma bem objetiva, tá certo? Então, ativo financeiro ele pode ser mensurado
a valor justo. Pronto. Bom demais. Tranquilidade para a nossa explicação. Vamos então avançando e verificando aqui mais pontos que são aí importantes em relação ao nosso estudo. Vamos lá. Valor justo do reconhecimento inicial. Deixa eu até ajustar aqui. Valor justo do reconhecimento aí inicial. Pronto. Beleza. Ponto também importante. Olha, quando a empresa, né, ela adquire um ativo, quando o ativo ele é adquirido, ou passivo assumido em uma transação de troca para esse ativo ou passivo, o preço de transação é o preço pago para adquirir o ativo ou que seria recebido para assumir o passivo. Isso é um preço de entrada da empresa. Ela está verificando o quê? Olha, eu comprei um bem e paguei X. É o valor de entrada. Eu estou assumindo uma obrigação e recebi tal valor. É um valor de entrada para a empresa. Por outro lado, o valor justo do ativo ou passivo é o preço que seria recebido, que é o próprio conceito, que seria recebido pela venda do ativo ou pago para transferir o passivo. Eu já tenho um preço de saída. Olha, quando eu estou analisando na visão de quem está comprando, é um preço de entrada para a empresa. Se eu analisar na visão de quem está vendendo, eu tenho um preço de saída. É isso daí que a gente tem. As entidades não necessariamente vendem ativos pelos preços pagos para adquiri-los. Não necessariamente. Beleza? Similarmente, as entidades não necessariamente transferem passivos pelos preços recebidos para assumi-los. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, a entidade, ela, tá? Vende ativo pelos preços pagos para... Vamos supor que ela vendeu um ativo, né? É importante a gente entender aqui o que ele quer dizer com isso, tá? Por exemplo, o valor justo do ativo é o preço que seria recebido para vender o ativo. Esse é o preço. Porém, ela pode vender por um preço diferente desse. O que é que eu quero dizer? É muito importante a gente entender. Uma coisa é o valor justo, outra coisa é o valor de venda. Regra, a empresa vai vender pelo valor justo. Mas você já foi no mercado e viu um determinado produto que você viu o preço em 3 lugares diferentes. Um deles é o valor justo. Os outros, alguém aumentou o preço para ganhar mais e outros diminuiu o preço para vender mais. Isso é uma coisa. Então, é muito importante a gente distinguir valor de venda de valor justo. O valor justo é um valor que a empresa espera que quem for negociar aquele produto, negocie por este valor, o valor justo. Porém, a empresa pode dizer, opa, o valor justo é 10, mas eu tenho um custo maior, vou vender por 12 esse produto. Ou então, eu quero vender logo tudo, eu vou vender por 9. Entenderam? Então é isso que a gente tem. Em muitos casos, o preço de transação é igual ao valor justo. Opa! Esse pode ser o caso, por exemplo, quando na data da transação, a transação para a compra de um ativo ocorre no mercado em que o ativo seria vendido. Ao determinar se o valor justo no reconhecimento inicial é igual ao preço de transação, a entidade deve levar em conta fatores específicos da transação e do ativo ou passivo, né? Ele vai ter que levar em consideração essas informações. Assim, pessoal, o preço de transação, ele está ligado ao quê? Ao preço que efetivamente ocorreu a operação. E o valor justo é outra coisa. A regra, claro, é natural que a empresa venda aquele produto pelo valor justo. Então, a tendência é que o preço de transação ele tenha valor igual ao valor justo. Mas eles são conceitos distintos. O valor justo é um valor ligado ao mercado. É uma transação não forçada entre participantes do mercado. Ou seja, quanto vale aquele produto na realidade. Já o preço de transação, não. Eu posso ter um bem que vale 10, mas a empresa transacionar por 9, por 8, por 7, por 11, por 12,
por 3 por um valor diferente, seja mais ou menos. Então, isso não muda a característica do valor justo. É isso que ele quer dizer. Então, geralmente, tá? Esse é o preço de transação, né? É o preço que está ligado ali à operação. Beleza? Mas o valor justo, ele é um conceito. O natural é que os valores deem iguais, mas pode ser que eles sejam diferentes. Mais uma aula concluída para você. Ó, e vamos o quê? Daquela na paradinha, e voltamos com mais conteúdo para você.